Meus amigos, acabou a Série B e com ela também o ano do Santos. Aliás, meus parabéns aí aos outros times que subiram ontem, casos de Mirassol, Ceará e Sport. Aliás, que papelão do Novo Horizontino, né? Que papelão, é claro. Teve o gol do Neto Pessoa ali que me lembrou o Nilson, gol completamente aberto, quando tava 0 a 0, era só fazer que o Novo Horizontino estava classificado e ele perdeu. Mas eu não consigo deixar de olhar para o trabalho do Eduardo Batista, que derreteu nos últimos 10 jogos. Um treinador que está há bastante tempo, é o cara mais longevo num time da Série B. Um cara que conhece o elenco como ninguém. Um cara que chegou a liderou, se não me engano, por 10 rodadas a competição. E no final, na reta final, derreteu. Assim, 3 jogos que precisava de uma vitória sobre times que não estavam brigando por mais nada, não conseguiu. Né? É mais um trabalho do Eduardo Batista que não sai, não cumpre os seus respectivos objetivos. Né? Um treinador que a gente achou que estivesse amadurecendo um pouco mais para chegar num outro nível agora, que já tinha tido passagens por Palmeiras e Fluminense, simplesmente derrete com o Novo Horizontino após um bom trabalho ao longo do ano, um bom Campeonato Paulista, uma boa Série B, mas que não conseguiu capitalizar. E muitas vezes, assim, claro, o campeonato de pontos corridos é um campeonato de regularidade, a gente não pode apagar tudo de bom que o Novo Horizontino fez do ano na competição, mas a reta final também é tão importante quanto. A maneira de você conseguir trazer esses jogadores para concluir o seu objetivo é muito difícil, e isso que também diferencia alguns técnicos dos outros. O Eduardo ainda é muito jovem, filho de um cara que a gente entrevistou aqui, que é o Nelsinho, que é um cara que entende muito de futebol. Tenho certeza que vai levar isso para si, vai melhorar, ainda pode ser um bom treinador de nível de Série A, mas hoje, na minha visão, está provado que não é, ainda não é. Esse cara, teve muita gente, inclusive, que pediu ele no Santos, o tempo mostrou, pelo menos na minha visão, que essas pessoas estavam erradas. Diferente, por exemplo, do Léo Condé, que foi um cara que eu defendi aqui lá no início do ano, quando o Santos ainda estava naquela busca, lembra? Por Carpini, antes de trazer o Carille, eu falava bastante do Léo Condé. O Léo Condé simplesmente teve o melhor aproveitamento de um time na Série B desde que ele chegou. Ele só perde para o Pepa, mas é que o Pepa teve 10, acho que 11 jogos a menos com o Sport, né? Então, quanto mais jogos você tem, mais difícil você manter o aproveitamento lá no alto. E ele manteve um ótimo aproveitamento de mais de 60% com o Ceará. Se ele tivesse pego o Ceará no começo e mantido esse aproveitamento, certamente o Ceará era o campeão da Série B e conseguiu aí se classificar na última rodada. Teve dificuldades contra o Guarani, é verdade, mas é mais um acesso do Léo Condé, que já subiu 2 times da C para B. E agora, no segundo ano seguido, sobe um time da B para A. Foi campeão brasileiro da Série B ano passado com Vitória. E esse ano consegue aí um milagre. Depois do primeiro turno, aquele trabalho muito fraco do Wagner Mancini, que conseguiu, é verdade, se recuperar no Goiás. Por pouco não se classificou, né? Também para a Série A, dado uma combinação de resultados, porque a reta final do Wagner Mancini no Goiás foi muito boa, mas o Léo Condé, a verdade é que é talvez o melhor técnico desse campeonato, na minha visão, mais uma vez. Ele que também, vamos lembrar, não subiu naquele campeonato da Série B que tinha 4 grandes, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, não subiu, ficou em quinto com o Sampaio Corrêa, foi praticamente o campeão moral daquela competição no nível dos times da Série B, né? Aquela Série B foi completamente atípica, então é um treinador que vem fazendo um bom trabalho há muitos anos, então eu não sei nem por que esse nome não é cogitado, né? Para mim hoje, com todo respeito, e aí vocês podem me esculachar, comparar o campo do Léo Condé com o Renato Gaúcho, por exemplo, que nunca treinou time nenhum, sempre os seus auxiliares é que treinaram, essa é a verdade. Agora que ele perdeu um auxiliar que foi acusado de agredir a sua mulher, o trabalho dele derreteu no Grêmio, né? É um cara bom de grupo, um cara de meu grupo, de não sei o que, proteger os caras, bom de vestiário, mas no campo, que é o que eu realmente acho que mais importa, hoje o Léo Condé é muito mais treinador que o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho foi cogitado. Numa dessa, quem sabe? A gente não sabe quem vai ser o técnico do Santos. Numa dessa, ele pode vir treinar o Santos. E o Léo Condé, não estou dizendo que ele tem que ser o técnico do Santos, mas o nome dele não é nem sequer ventilado. Eu acho que é um dos treinadores mais subestimados do futebol brasileiro. Tendo isso dito,
Passar o recadinho para vocês aqui, que a gente tem cupom lá no primeiro depósito da KTO de 20%, FBoteco aqui. Jogue com responsabilidade, amanhã tem vários jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, incluindo a final antecipada, Palmeiras e Botafogo. Dá uma conferidinha nas odds lá no site da KTO e brinque com responsabilidade, falando mais uma vez, fechou? Bom, o Santos já havia sido campeão antecipado, foi jogar contra o Sport ontem, valendo muito mais para o Sport do que para o próprio Santos. O Santos já havia até ganhado uma graninha que não esperava, dado o fato de que o Sport pagou ao Santos os R$500 mil para que o Lucas Lima jogasse esse confronto, ele que foi absolutamente decisivo no jogo. E esse jogo me mostrou, gente, a falta de planejamento do clube de cima e embaixo, né? Porque a gente viu que o cara ele foi demitido ao longo da semana. Quem assumiu o clube não foi o auxiliar direto, que foi o Marcelo Fernandes, mas sim o técnico do Sub-20, mostrando que a hierarquia do clube está completamente quebrada. Se você tem um auxiliar fixo e ele não serve para assumir o clube nem interinamente, o que lá ele está fazendo? O que o Presunto está fazendo ainda no Santos, depois de ter rebaixado o Santos ano passado? Essa é a primeira pergunta que eu faço, porque se ele não serve para assumir o time nem interinamente, para que ele serve? Para que Marcelo Fernandes serve? O que ele está fazendo dentro do Santos Futebol Clube? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E aí o Zago, lá treinador que é recém-chegado no Sub-20, assumiu e mostrou, assim, não fazer a menor ideia de aonde ele está, de quais são as demandas do torcedor, o que era importante ali. Mas assim, isso não passa muito por ele, porque não é culpa dele. Ele chegou há 40, 50 dias no clube e estava focado no Sub-20. O que faltou ali foi comando. Quem que é o coordenador, quem que é o executivo de futebol do Santos que deveria passar o que interessava ao Santos nesse jogo, que era dar oportunidade para quem não teve oportunidade de maneira assim absurda durante a Série B nas mãos do Carille? É o Alexandre Galo. E que, tirando, com exceção dos jogadores aí que parece que vão sair, que se machucaram, outros que já ganharam férias antecipadas, ele simplesmente deu o elenco completo ali, com exceção desses jogadores, repetindo, para o Zago montar o time que ele bem entendesse. Não subiu meninos como Matheus Xavier, não subiu meninos como Gabriel Bontempo, como Gabriel Simples, não subiu jogadores como o próprio... escalou jogadores como o próprio Bernardo, que eu confesso que eu não sei nem se tinha condições, mas o Ian estava no banco e sequer entrou, sabe? Entre outros, como o zagueiro Samuel. Não teve nada disso. E assim, para o Santos, o importante não era o resultado. Era sim você testar outros jogadores, né? E aí assim, beleza, quer testar? Vamos testar o Miguelito na posição que ele joga na Bolívia. Foi isso, só. Até mesmo o Rainer, que tomou a posição do Sherman durante a competição, a revelia da torcida, foi mantido nessa posição. Eu achei que a explicação do Zago ali foi condizente com o que ele pensou, tá tudo bem. Eu não culpo o Zago, eu culpo a falta de coordenação. O Santos é um clube hoje que não tem comando. E se o Galo não entende a realidade do clube, num jogo que não valia nada pro Santos, e pegou o Zago e falou, olha, vamos tirar todo mundo, vamos dar férias para essa galera. A torcida quer ver os moleques, quer entender quem pode e quem não pode servir para o ano que vem. Vai ser um jogo importante, inclusive para pegar experiência, porque é um jogo decisivo do outro lado. Vão jogar num estádio clássico, a Ilha do Retiro espumando, lotadíssimo. Vai ser um lugar de experiência para esses jogadores e vamos tirar a pressão deles, porque o Santos não está brigando por mais nada. Então, se eles tomarem uma goleada, a culpa é nossa, não é deles. Era isso que um comandante, um cara como o Galo deveria fazer, e é isso que ele é incapaz de fazer. E foi incapaz desde que chegou ao Santos Futebol Clube, por indicação do Marcelo Teixeira, na gestão do Rueda lá atrás, adquirindo jogadores velhos por salários enormes. Ele trouxe o Rincon, que foi bem ano passado, não ajudou o Santos a subir. Foi importante, fez alguns gols, jogou bem, é verdade. Mas logo deu um contrato até os 40 anos de idade para o Rincon. Um contrato de mais ou menos ali, se você pegar todos os anos de contrato, a média de mais ou menos R$500 mil para esse jogador. Vai jogar, tem contrato até os 40 anos, até o final de 27. O Galo deu para esse jogador que não jogou esse ano. Bastou o Santos contratar 2 volantes ali que não... Pituca e Schmidt são bons jogadores, mas são o supra-sumo do futebol brasileiro. E o Rincon não apareceu em campo. E esse cara ganha 500 pau para ficar no banco porque o Galo trouxe. Trouxe o Morelos beirando R$1 milhão por mês, que foi emprestado, o Santos paga parte do salário, aí bate carro lá fora, aí vai ter que voltar agora, abrir mão de parte do salário, saber lá quanto que o Santos vai ter que pagar ao longo de 2025 para ele.
Tudo isso foi o Galo na gestão Rueda por indicação do Marcelo Teixeira. Ele resolve dar um voto de confiança para o Galo se manter ao longo do clube em 25 e mais cagadas acontecem, como o William Bigode, por exemplo, como o Patrick, que vai ganhar um salário horroroso para o clube. Um cara que não entrou em campo, não teve condições físicas e técnicas de entrar em campo, comprado por 5 milhões de reais. E me mostrem o que o Galo fez de bom. Fala assim, pô, esse jogador ele descobriu, veio de graça, o Santos trouxe, etc e tal. Os caras que ele trouxe eram absolutamente caras conhecidos, como Gil, Juliano, caras inclusive que o Carille poderia ter indicado porque eu os conhecia no Corinthians. O que o Galo fez de bom? Quem que o Galo contratou? Que assim foi uma sacada que vai render dinheiro pro Santos, que vai ter... Sabe, além de tudo, a gente descobriu que o cara ganha mais do que o seu CEO, que deveria ser seu chefe. O salário do cara é maior. O cara vai para uma coletiva e mente descaradamente para o torcedor do Santos, dizendo que os contratos vazados que eu vazei tinham valores que não condiziam com a verdade. O cara descumpriu um dos principais artigos do Estatuto do Clube que fala sobre a ética de quem hoje trabalha no clube, que não pode mentir para a imprensa. Ele mentiu e eu aqui cobrei, ele não teve a hombridade de dizer que ele errou até hoje. Um cara que descumpre o Estatuto do Clube, um cara que faz um trabalho porco, um cara que não tem a condição de chegar para o técnico do Sub-20 e dizer, gente, tira esses caras, vamos dar oportunidade, vamos oportunizar, porque a gente não oportunizou na Série B. O que esse homem está fazendo na frente do Santos para, inclusive, segundo as últimas notícias, ser mantido para 2025? Se o ano do Santos de 2025 vai ter Galo, eu tenho certeza que vai ser um ano derrotado, porque o Galo é um derrotado. O Galo foi um derrotado como treinador, é um derrotado como dirigente. E como jogador, o Galo ganhou o quê, irmão? Ganhou o quê? Não ganhou porra nenhuma. Um jogador fracassado, um técnico horrendo e um dirigente mentiroso. Um dirigente que mente na cara dura pro torcedor do Santos, que contrata jogadores como eu já citei. O que esse cara ainda tá fazendo lá? Qual que é ele tá sabendo do quê? De que ele tá sabendo? O Marcelo Teixeira tem rabo preso com esse cara? Porque não tem explicação. Me diz, Marcelo Teixeira, tem rabo preso com o Galo? Você mandar ele embora, ele vai te falar alguma coisa que ninguém pode saber? Porque só isso, só essa possibilidade justificaria na tua cabeça a manutenção de um cara completamente incompetente. É inacreditável. Ontem o jogo... Não só o jogo, do ponto de vista do Santos, horrendo, mas a escalação, tudo que envolveu o jogo foi a síntese do ano do Santos. O ano do Galo. É a síntese disso tudo. O Santos sem absolutamente nenhum profissionalismo. De cima a baixo. De cima a baixo. E eu vou falar, tá? O Rueda fez o que fez porque era teimoso com algumas decisões. Vamos lembrar do Falcão. Vamos lembrar. Então assim, presta atenção. Começar 2025 com Alexandre Galo como executivo de futebol, abaixo do guarda-chuva do CEO, ganhando o CEO Paulo Brax, ganhando menos que o Paulo Brax, que sentido que faz isso? O Paulo Brax nunca foi CEO de nada. O Paulo Brax é executivo de futebol, demite o Galo e coloca o Paulo Brax para executar essa função. Por quê? Economiza. O Galo ganha mais de 100 pau no Santos por mês. O que esse cara fez? Esse cara ganhou na loteria. O cara tira mais de 1 milha por ano pra não fazer nada. E tudo. Melhor, fazer nada não. Fazer várias coisas que prejudicam o Santos. Se ele não fizesse nada, já seria melhor. Se ele ficasse só ali, ó, de rainha da Inglaterra, prejudicaria menos o Santos. Mas não. Tem várias atitudes que prejudicaram os cofres do Santos pro futuro. E continua ali ganhando às custas do clube. É inacreditável essa manutenção desse executivo de futebol. Entendeu? Então, o jogo do Santos ontem foi a síntese do que foi o ano. E que mostra, e eu já falei isso, é claro que a gente queria a cabeça do Carille. É claro que o Carille foi muito culpado ao longo do ano. Mas de toda essa estrutura, ele era o menor culpado. Eu já falei isso aqui e repito. Entre Galo, Marcelo Teixeira, Presunto, entre Marcelinho Teixeira, que os jogadores se ferrando indo de ônibus executivo e o cara deitadão fazendo foto em ônibus de luxo para viagens do Santos no interior. Vocês não lembram disso? Vocês não lembram disso?
Essa corja toda aí, ó, da direção do Santos, entre todos eles, os maiores culpados por esse ano péssimo, o menor culpado por esse ano péssimo era o Carille, que tem muita culpa. Tem muita culpa, mereceu ser criticado a maneira como ele geriu a questão da hipotética saída para o Corinthians, etc e tal. Foi péssimo nas coletivas, não entendeu o torcedor do Santos, foi incapaz intelectualmente de entender o torcedor do Santos, de conquistar o torcedor do Santos, entendeu? Se perdeu, foi demitido pela língua, já falei isso, tem vídeo meu aqui falando sobre isso. Agora, dentre tudo isso, ele é o menor culpado. O menor culpado. Entendeu? Agora, o ano termina e o que vem pela frente ninguém sabe. O que a gente sabe é que o Galo vai continuar. É só isso que a gente sabe, que o Galo vai continuar, que ele vai participar da escolha do próximo elenco, de quem fica, quem sai, do próximo treinador, vai passar tudo pelo Galo. Se o ano de 2025 passa pelo Galo, a chance, e eu não estou dizendo só de cair, porque o fracasso não é só cair. O fracasso é você fazer um ano patético, ser humilhado pelos seus principais rivais, é tomar goleadas, às vezes até se salva, porque tem uns times aí fraquíssimos que jogam a Série A também. Mas assim, você vai brigar mais uma vez por isso? Essa vai ser sua pretensão? Ficar em comemorar um 12º lugar? Comemorar uma semifinal de Campeonato Paulista e uma oitavas de final de Copa do Brasil? É isso que o Santos virou? Se é isso que o Santos virou, tiozão, vende. Vende. Vende, se é isso. Se vocês querem fazer o Santos se tornar isso, vende a porra toda. Afirmem que vocês não têm condição moral e competência nenhuma para gerir o Santos e vende o Santos, coloca o Santos à venda. Não é vender para qualquer um. Tem que passar pelo associado. Fala, ó, o Santos está à venda. Quem tiver interessado, criamos a SAF e venderemos para a melhor proposta. E o sócio que defina. O sócio que estude as propostas que vierem. Eu tenho certeza que vão chover propostas para comprar o Santos. Porque se o caminho é Galo, vende, irmão. Tá fazendo o que aí, cara? Tá fazendo o que, tio? Com Galo? Tá fazendo o que com Galo? Vende! Não é problema mais pra vocês. Vocês vão ficar... O Marcelo Teixeira vai sair como herói porque a torcida quer que o Santos seja comprado mesmo. Então vai falar, eu fui o cara que vendi. Já atrela estádio no meio. Aí já faz o estádio. Tá com esse embrólio todo com a W Torre. Já faz o estádio onde a torcida quer. Já faz um projeto todo casado. Eu tenho certeza que propostas vão surgir. Mas não dá pra gente aceitar mais um ano começando. E a gente tá começando o ano cedo. 25 de novembro eu tô gravando esse vídeo. Começar mais um ano com Galo, tio. Com Galo. Quem é o Galo? O que o Galo fez pelo Santos? Ganhou o quê no Santos? Ganhou o quê? Nunca vou esquecer de 2005, quando o Luxemburgo foi pro Real Madrid. Ele pegou aquele timaço e transformou num timeco de tão horroroso que esse cara foi como treinador. Tão horroroso que esse cara, tomando o olé do Atlético Paranaense em casa na Libertadores. O Atlético foi goleado na final pro São Paulo. Com a Aloysio Chulapa deitando na Vila Belmiro e o senhor Galo assim, ó, colocando o jogador ao longo do jogo e depois queimando o cara e tirando. Vocês lembram disso? Pega o jogo! Pega o jogo! Um treinador que chegou e meteu a boca no elenco inteiro quando o Santos caiu ano passado, jogou a trolha todinha pro elenco naquela coletiva patética que ele tinha que ser demitido ali e não assumiu a responsabilidade. Não assumiu a responsabilidade de trazer jogadores que não eram qualificados e que tinham valores muito acima do que o Santos poderia pagar. Ah, mas nossa, o Marcelo Teixeira teve muita dificuldade financeira esse ano. Parte dessa dificuldade foi por conta das contratações, da atuação desse senhor. Entendeu? É inacreditável a gente começar um ano numa perspectiva de alguma coisa melhor. Estamos aqui aliviados, vamos jogar a Série A. E a gente olha para o nosso departamento de futebol e vê Alexandre Galo. É inacreditável, assim, é de uma disfarçatez com o torcedor. E aí eu pergunto, por que quando o Marcelo Teixeira vai para os programas, ninguém pergunta sobre isso? Por quê? Ele combina, quando na própria TV, fala assim, chega lá e fala assim, ó, vocês não vão me perguntar isso, tá? Eu dou entrevista, mas não toca no assunto Galo, não. Porque eu fiquei vendo o programa semana passada, domingo, ninguém perguntou do Galo, perguntaram do Carille, demite o Carille amanhã, presidente. Mas ninguém perguntou do Galo.
Vocês estão felizes com o Galo no Santos? É isso que vocês querem pro planejamento do Santos ano que vem? Eu não consigo, assim, me manter numa saúde mental, assim, juro, condizente de sentar e chegar aqui, conversar e vamos, não, agora o Santos vai fazer isso e tudo mais, o planejamento é esse, vamos pensar em quem vai ser o técnico. Se o princípio de tudo, um dos caras que vai participar dessas escolhas é um incompetente mor, um cara que pegou o microfone e mentiu pra torcida, que rasgou o estatuto do clube. Ao dizer que os salários e as coisas que foram vazadas não condizem com a verdade. Eu tenho os contratos, desafiei o Galo e falei, se é mentira, diz pra mim que você não ganha X, diz pra mim que você não ganha bônus Y, diz pra mim que você não tem bônus Z. E não apareceu, sumiu. Sabe o que ele fez? Assim, eu não tenho absolutamente certeza, mas eu ouvi de fontes minhas que ele teria dito nos bastidores que me processaria. O processo não chegou até agora. Não fiz nada, absolutamente nada passível de processo. E se me processar, vou me defender e vou ganhar. Porque eu não fiz nada. Estou falando aqui sobre o profissional Galo, a pessoa Galo, como ele é em casa, como ele é com a esposa, como ele é com os filhos. Primeiro que não me interessa. Não me interessa. Não tenho interesse de conhecer o Galo, não quero ser amigo do Galo, tenho o menor interesse pela pessoa Galo. Mas eu posso pensar que deve se tratar de uma ótima pessoa, até porque pro cara, né, depois de tantos trabalhos incompetentes, ele conseguir se manter no cargo deve ser o mínimo, né? Esse cara deve ser um cara muito legal, um cara maravilhoso, um cara que abraça, um cara que, sabe fazer um chavequinho, um cara que, com certeza é uma pessoa agradabilíssima. Estou falando aqui do profissional, um cara incompetente. E se eu, enquanto jornalista, não puder analisar e avaliar um profissional, aí, se isso é passível de processo, se eu divulgar num clube que não é um clube empresa, não é uma sociedade anônima, o clube é uma instituição sem fins lucrativos que responde ao seu sócio, que responde ao seu conselheiro, se eu não puder revelar o salário desse cara, e isso é passível de processo, me processe e a gente vê o que o juiz decide. É simples. Agora, o que não dá é a gente ter que aturar mais um ano de Alexandre Galo no Santos. Não dá. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Todo mundo preocupado com o Rainer, o Sherman, porque o Miguelito saiu aos 45 minutos e entrou lá Quintana. É claro que isso tem que ser discutido. É claro que tudo isso tem que ser falado. Né? É claro. Porque fulano... E eu falei aqui no vídeo agora, quem decidiu tudo, quem passou, mandou esse elenco pro cara que é recém-chegado e não colocou ele em condições de entender o momento do clube, tem nome e sobrenome! E vai continuar no clube e vocês estão calados. Vocês estão quietos. Até quando? Até quando? Se o ano começa com Galo, irmão, esquece. Esquece torcer. Esquece ser feliz. Esquece, porque a gente tá na mão do incompetente, que não fez nada na carreira. Se assim, chega o Alexandre Matos no Santos, chega o Rodrigo Caetano, um cara assim de know-how, né? Um cara que, Alexandre Matos fez vários maus trabalhos, o Rodrigo Caetano também. Mas assim, é um cara que ainda pode carteirar, né? Falou, peraí, olha o que eu fiz aqui no Cruzeiro, olha o que eu fiz aqui no Palmeiras. O Rodrigo, olha o que eu fiz aqui no Inter, olha o que eu fiz aqui no Flamengo, olha o que eu fiz. Sabe assim, caras que têm pelo menos currículo. Qual é o currículo de Alexandre Galo como diretor de futebol, como executivo de futebol? O que esse cara fez na carreira para merecer ganhar mais de 100 pau, representando os interesses do Santos? O que esse cara fez para ganhar mais que o próprio chefe, contratado para ser o cara que vai ficar acima dele? O que esse cara fez? O que esse cara sabe? É inacreditável. Eu não consigo assim analisar todo o resto, porque... vamos falar de Miguelito? Vamos. 45 minutos? Não deveria ter sido substituído? Não deveria, mas eu fiquei absolutamente decepcionado com a atuação e não é ao que ele produziu e deixou de produzir. Não é sobre isso, porque se você for analisar friamente, ele criou uma grande chance, fez mais que muitos jogadores que estavam em campo. Agora, a minha decepção fica pela falta de competição desse jogador. O cara que esperou o ano inteiro para começar um jogo como titular.
Um cara que estava decidindo a sua seleção lá na Bolívia. O cara me sobe num jogo desse, no estádio lotado. Primeira oportunidade dele como titular no ano. Último jogo do ano, a chance dele mostrar. E o cara me anda em campo. O cara compete, o cara parece assim, que é o Messi depois dos 70 minutos do segundo tempo. Ah não, dá a bola em mim aqui que eu decido e eu não vou passar, eu vou tentar driblar 2, 3 porque eu sou diferente. Fiquei muito decepcionado com a postura do Miguelito. Ele tem condições, ele tem qualidade, ele tem recurso, mas assim, parte do que o Carille falou na entrevista do André Hernan, que eu discordei e critiquei o Carille por dizer, parte do que o Juliano falou na coletiva da intensidade, que eu discordei, eu achei inclusive trairagem você trazer isso pra frente dos microfones, ainda que fosse verdade, você não faz isso com o menino, e eu discordei, mas eu entendi. Vendo esses 45 minutos do Miguelito, eu entendi, eu falei, tá, acho que os caras têm um ponto. Porque é um jogador que entrou morto em campo, não competiu. Um jogador que andou em campo. E aí assim, cara, a primeira coisa que o torcedor tem que exigir de um jogador contratado ou da base que vista a camisa do Santos é competição, que o cara corra, o cara tem interesse. E me parece que o Miguelito tá se achando o craque, não, porque a torcida me ama. Né? Eu sou o craque da Bolívia, eu fiz... Beleza, na Bolívia. Só que para jogar no Santos tem que fazer pelo Santos. E eu acho que vai fazer, tem que ter sequência. Eu digo aqui, o Miguelito tem que ter espaço ano que vem pro Miguelito atuar partidas seguidas. Só que eu vou te dizer também, eu tô com medo de ser um flop danado. Porque me pareceu um jogador indolente. 45 minutos, tá? Pouco tempo para avaliar, muito pouco tempo, não dá para tirar grandes conclusões, mas dá para dizer que não só ele foi mal, mas que ele não competiu. Isso dá para dizer, em 45 minutos ele não competiu. Isso é preocupante, porque vai de encontro ao que falaram publicamente ao seu respeito. Ele ser substituído para entrar lá Quintana, que assim, é inacreditável. Lá Quintana, para ficar no Santos, você tem que pagar 1,5 milhão de euros pro Red Bull. Alguém acredita que o Santos vai pagar alguma coisa? Um centavo pro La Quintana? Se o Red Bull falar, ó, eu te pago 1,5 milhão e você fica com o La Quintana, é capaz do Santos não aceitar. De tão horroroso que é esse jogador que não deu assistência, não fez gol e teve minutagem pra caramba. Né? Mas assim, o La Quintana entrou no segundo tempo com toda a ruindade dele correndo pra caramba. Então o Miguel tem que correr. Tem que correr. Que isso é o mínimo no Santos. Você não vai jogar só com a qualidade. E ele tem qualidade. Ele é uns 10 vezes melhor que o La Quintana. E não precisa de muito também pra ser. Mas já é. Agora, pô, pra andar em campo e não, eu sou o cara. Não, pô, aí não dá, bicho. Vamos competir. Alguém tem que meter isso na cabeça desse menino. Entendeu? Não dá pra jogar só com, eu vim você joga na seleção da Bolívia, velho. Bolívia, mano. Calma. Entendeu? Então, assim, dá pra discutir isso, dá pra discutir as várias escolhas, mas o macro, com tudo isso, o treinador que vier, o planejamento do clube, vai tudo passar na mão de Alexandre Galo. E aí, juro, pode vir quem quer que seja. Pode vir quem quer que seja. A gente vai sofrer. Que com Galo não dá. Comenta aí o que você acha. A gente vai se falando até o próximo vídeo.